Atenção, ouvinte da Rádio Ponto. Interrompemos a transmissão deste programa para mais um ponto de encontro, ao vivo, direto dos estúdios da UFSC. Rádio Ponto UFSC. O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma instância. Porque há 6 dias da Copa é bem preocupante tu enfrentar No Brasil falta meio campo, não é de... E a única chance de gol que ele teve no treino ele Medalhões voltando pro time, normalmente é uma resposta... Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário. Muito boa tarde, ouvinte! Em clima de eleições, o ponto de encontro de hoje vem recheado de informação e debate com os melhores comentaristas do rádio jornalismo universitário. Eu sou Leonardo Franzoni e vamos aos destaques do programa de hoje. A FIFA decidiu e vai ser proibido a presença de investidores nos direitos econômicos dos jogadores. O que isso significa e o que isso afeta no futebol brasileiro? A gente explica. Além disso, vamos falar de futebol feminino e do seu campeonato brasileiro que já está rolando e conta com 3 equipes catarinenses. E para fechar com chave de ouro, teremos polêmica, réplica, tréplica e até direito de resposta no tempo extra de hoje, falando da crise no Botafogo, mais uma, e do caso Petros, junto aos nossos amigos do STJD. E para comentar, hoje estão comigo aqui na mesa, Leonardo Filomena, boa tarde. Boa tarde, Leonardo. E Nicolas Quadro. Salve, salve, Léo. Salve, salve. Você pode ouvir esse e outros programas no Facebook. Entra lá, facebook.com/jornalismo esportivo UFSC. Curta, compartilhe e participe com perguntas e sugestões. Vem com a gente que o ponto de encontro de hoje está no ar. O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma instância. Porque há 6 dias da Copa é bem preocupante tu enfrentar No Brasil falta meio campo, não é de... E a única chance de gol que ele teve no treino ele Medalhões voltando pro time, normalmente é uma resposta... Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário. E vamos começar os trabalhos. A participação de investidores e empresários nos direitos econômicos dos jogadores está com dias contados. A mudança foi anunciada pelo presidente da FIFA, Joseph Blatter, na semana passada. Confira mais informações no boletim de Rodrigo Rocha. A intenção da entidade máxima do futebol é que apenas os clubes sejam donos dos passes de seus atletas. O secretário-geral da FIFA, Jerome Volk, disse que os times e empresários terão um período de 3 a 4 anos para se adaptar à mudança e que ainda existem muitos pontos a serem discutidos pela comissão que cuida do caso. Para esconder suas participações nas transferências entre os clubes, os empresários registram os atletas nos chamados times hospedeiros e depois repassam os jogadores para os clubes grandes por empréstimo. No Brasil, o maior exemplo desta tática é o Tombense. O clube da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro é usado por Eduardo Duran para o registro de seus jogadores desde 1999. Entre os atletas que tiveram seus nomes ligados ao clube estão Wellington Nem, Diego Souza, Léo Moura e Cícero. A FIFA já identificou 2 clubes argentinos e um uruguaio que seguem o mesmo esquema do Tombense. Os times receberão uma multa de 50 mil francos e não poderão negociar jogadores nas próximas 2 janelas de transferência. Os próximos alvos da entidade são os clubes hospedeiros do Brasil. A proibição é no pedido antigo do presidente da UEFA, Michel Platini. O francês declarou que isso era necessário para manter a transparência e a integridade do jogo. Mesmo assim, a Inglaterra é o único país europeu que impede a participação de empresários nos direitos econômicos de jogadores. Já os sul-americanos foram mais comedidos depois do anúncio da mudança. O presidente da Conmebol, Juan Ángel Naput, disse que o ideal seria regular o trabalho dos investidores e não acabar de vez com isso. Mesmo pensamento adotado por Marco Polo Del Nero, presidente da CBF. A medida pode complicar a operação de empresários no mercado de transferências, como o Grupo Sonda, que tinha 40% dos direitos de Neymar. Outro exemplo é do zagueiro Kleber, vendido do Corinthians para o Hamburgo por 9 milhões de reais. Mas o dinheiro foi todo para os empresários e o clube não recebeu nada.
Prevendo essa alteração, a Doyen Sports mudou a forma de negócio com o Santos por Leandro Damião. O grupo emprestou dinheiro para o clube ao invés de comprar os direitos econômicos do atacante. O Santos terá que pagar os 42 milhões de reais em 5 anos, com juros de 10% ao ano. Se Damião for vendido, a Doyen garante no mínimo o dinheiro que investiu. Um bom negócio para os investidores, ruim para o clube alvinegro. Um estudo da KPGM revelou que 80% dos jogadores que atuam no Brasil têm seus direitos adquiridos por empresários ou investidores. Eu sou Rodrigo Rocha para o Ponto de Encontro. Nosso agradecimento ao grande Rodrigo Rocha. Dá mais uma informação, já que ele citou o Léo Moura no boletim. Ele fará 500 jogos pelo Flamengo nesse sábado, só para citar o Mengão. Mas vamos voltar para a pauta. Com esse rolo com os investimentos, vai ficar meio complicado pro futebol brasileiro, vocês não acham? Vai ficar talvez mais complicado para ter um jogador de destaque aqui no Brasil? Não vai enfraquecer nosso futebol? Nicolas? É possível, é bem possível. O Marco Paulo Del Nero, presidente da CBF, estava falando isso. Ele é um pouco ressabiado com essa nova proibição da FIFA. Ressabiado, gostei. Ressabiado. E eu também sou um pouco. O futebol brasileiro ele é muito frágil economicamente. Poucas equipes elas já estão muito estabilizadas no mercado. No top mercado, por exemplo, São Paulo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, ou seja, são 5, 6 equipes que não dependem muito dos empresários no futebol. Por exemplo, os empresários, eles costumam ajudar o clube e o clube, em troca, ele dá parte de alguns jogadores, a parte do passe de alguns jogadores. Então tu acha que esses 5 clubes não vão ser afetados tanto assim para essa situação? Vão ser afetados até porque, por exemplo, como o Rodrigo falou do Grupo Sonda, o Grupo Sonda... No caso do Internacional, por exemplo, o Grupo Sonda tem muita influência, nos outros clubes, no São Paulo também, no Cruzeiro também. Ou seja, vão ser afetados, mas acho que os clubes menores, que dependem mais dos empresários, vão ser mais afetados ainda, e aí pode ser perigoso, porque o nível técnico cai no futebol brasileiro. Exatamente isso, Nicolas. Tem esses dois lados, os clubes pequenos, que dependem bastante desses empresários, vão acabar ficando... com essas novas medidas vão acabar meio que enfraquecendo, eu acredito. E tem os clubes grandes, como você citou, que não dependem tanto desses investidores. Então é um assunto que tem tipo, os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. E é complexo isso. Eu acho que é o seguinte, vocês estão falando só dos times grandes em relação aos times pequenos. E numa parte mais globalizada do futebol. Bom, vamos pensar o seguinte, tendo a oportunidade de ter os jogadores totalmente do clubes, eles não vão ser vendidos mais facilmente, porque para manter um jogador desse precisa de investimento. Quem está trazendo investimento são os empresários, estão bancando os jogadores, como tem jogadores fatiados por todos os clubes por aí. Nesse caso, por exemplo, talvez um Neymar da vida, sendo 100% do Santos, ele não vai ser vendido uns 2, 3 anos antes do que seria, por exemplo? Não, eu acho que não. Eu acho que o passe C do clube, ele prende o jogador ao clube um pouco mais. Porque daí o clube ele valoriza cada vez mais o jogador e quando ele for vendido, por exemplo, no caso do Neymar, 2, 3 anos depois, vai ser vendido mais caro ainda. Mas não, o caso específico que eu tô citando é porque quando não tem dinheiro pra manter um jogador desse, tu tem que fatiar as partes dele, vender pra arrumar dinheiro pra poder pagar o salário dele e o resto do clube. É mais ou menos isso que os clubes vão fazendo com os jogadores da base, por exemplo. Eu posso citar N clubes que fatiam jogadores que são promessas pra vários tipos de empresários e quando vão vender, por exemplo, o Kleber, que era 100% de outro... E não nada do Corinthians. O Corinthians não recebeu nada por isso. O que tu acha, Léo? Eu acho que isso é complicado, porque tu vai dividir os direitos do jogador em várias partes, entre o clube, entre os empresários. Aí, numa negociação, geralmente como isso acontece, né? O clube acaba vendendo partes para poder pagar o salário, para poder ter uma fonte de receita. E na hora que vai vender um jogador que saiu, que estourou, aí acaba não recebendo quase nada, ou uma parte bem pequena. Então isso é bem complicado. Um outro ponto que o próprio Nicolas citou seria essa força maior para os times grandes, que já tem uma certa estrutura, e os times pequenos enfraquecidos. Já tem se falado muito essa questão da espanholização do futebol, com Flamengo e Corinthians ganhando muito cota de patrocínio. É um medo visível? É um medo visível. É um medo visível. É complicado? Então é isso, né? Não, mas falando ainda sobre isso, eu até me perdi agora no que eu ia falar. Essa participação dos empresários era muito afetada depois da criação da tal da Lei Pelé, que ela é bastante criticada e... Fala, Léo. Não, galera. Tava fazendo um gesto pra mim aqui. Não, eu também discordo muito da Lei Pelé, porque eu critico muito, porque com a Lei Pelé,
os empresários e os grupos investidores são muito mais beneficiados do que os clubes no futebol. E acho que a gente tem que voltar ao princípio de que não, os clubes, eles são a base do futebol. O torcedor não torce pro grupo. Ninguém torce pro Sonda. O torcedor torce pro Santos, torce pro Inter, torce pro Grêmio, torce pro time e quer ver o time melhor. Então, quanto mais benefício o clube tiver e os empresários forem cada vez mais afastados desse mercado, melhor pro futebol, acredito eu. Mas, por exemplo, hoje, no time do Internacional, por exemplo, sem os empresários, tu acha que teria tantos jogadores de nome jogando? Um Robinho estaria jogando no Santos sem investidores externos? Não, é possível que não. Por isso que eu disse que a qualidade do futebol poderia cair, principalmente a curto prazo, porque os jogadores de grande nome, de renome, dependem muito desses empresários. A qualidade do futebol poderia cair a curto prazo, mas caso esse projeto desse certo, é possível que o futebol ficasse mais limpo sem esses investidores e ficasse mais rentável para os clubes. E, Leonardo, você acha assim que os jogadores têm essa participação tão forte economicamente no clube? Porque uma dessas críticas é que o futebol europeu vai se fortalecer cada vez mais, que vão vir buscar agora na base, vão comprar os jogadores passes inteiros, por exemplo. Você acha que a gente vai enfraquecer, como o Nicolas falou, nesse ponto? Ou é uma coisa só a curto prazo, que ainda tem tempo pra gente resolver? Porque a própria FIFA disse que tem em torno de 3 a 4 anos para se adaptando com esse novo formato de os investidores não atrapalharem o futebol. Então, eu acho que isso é um processo meio complexo, então acho que isso vai demorar um pouco mais a longo prazo. E nessa questão dos clubes estrangeiros, principalmente os europeus, virem aqui no Brasil e comprarem os jogadores já na base, já tá acontecendo, Então esse é um problema que tem que estar sendo pensado, sendo resolvido, porque muitas vezes a gente perde jogadores que podem ser futuras estrelas, que podem estourar aí no futebol brasileiro, para que os europeus acabam se naturalizando e aqui no Brasil a gente quase nem conhece jogadores. A FIFA vai sofrer muito com isso por causa dos clubes hospedeiros, que é uma das formas de burlar mesmo essa nova proibição da FIFA, né? Esses clubes hospedeiros são clubes de empresários. Aí os jogadores são emprestados a esses clubes, que na teoria não existem, né? E depois, eles são comprados por esses clubes e depois emprestados a times maiores. Então a FIFA, além de proibir os empresários, vai ter que tentar combater esses clubes hospedeiros também. E um caso muito, muito clássico é o do Tombense, como o próprio foi citado no boletim. Eu lembro que o jogador Cícero, eu sempre achei que ele era contratado dos clubes, até descobri que o Eduardo Duran era dono de vários jogadores que iam sendo emprestados. Isso ilude até o próprio torcedor, achando que o clube tem o direito daquele jogador, que ele faz parte daquele clube, sendo que está só sendo uma vitrine pro jogador. Claro, e normalmente os clubes de futebol do Brasil também não deixam muito claro suas finanças e suas relações com os jogadores, empresários, então o torcedor fica nem sabendo disso, isso é um problema bem grande também. O que acontece é que às vezes o jogador tá jogando muito em tal clube e do nada ele é vendido, ele é transferido, ele é emprestado. Aí a torcida fica meio assim, como? Se o jogador tá jogando pra caramba no nosso time e acaba sendo emprestado. Aí tem esse negócio dos investidores. E é um caso que vai recuperar a parte do Kleber, que eu me coloco no lugar do torcedor ao sentir que tu vendeu um jogador importante pra equipe e não conseguiu nada com isso. Os 9 milhões da venda foi completamente para os investidores. O clube serve apenas como uma vitrine, uma janela para o jogador galgar outras posições. E eu acabo de ser cortado pelo meu nosso editor. Não, mas só para fechar, talvez a FIFA queira com essa proibição também cessar um pouquinho ou diminuir o crescimento de clubes, empresas, clubes de a transparência que o próprio Michel Platini pediu, que tem crescido no Brasil. Por exemplo, na Série C, Série D do Brasil, você vê muitos clubes empresas, né, clubes de investidores. O Red Bull, o Luverdense na Série C também, não sei se ainda tá, mas vários clubes e têm conseguido resultados expressivos, isso que é perigoso. Esse seria um outro debate para um programa inteiro, os clubes e empresas no Brasil. Mas acabou o nosso primeiro tempo, vamos dar uma pausa por aqui, rapidinho, não saia daí, daqui a pouco tem muito mais. Quer se divertir com as vozes mais perfumadas da Rádio.UFSC? Então acompanhe o Lança Perfume. Toda semana trazemos novos assuntos e muita informação para você. Não perca, é toda segunda às 6 da tarde aqui na Rádio.UFSC. Lança Perfume, o programa que vicia você. Cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais. Depois da rodada do final de semana, você ainda está no clima, não é mesmo?
Quer mais detalhe e informação? Então não perca o programa Bola na Trave e saiba dos últimos detalhes do futebol catarinense, brasileiro e internacional. Todas as segundas às 5 horas da tarde, ao vivo na rádio.ufsc. Bola na Trave é a informação do futebol e ponto. www.radio.ufsc.br. É rádio e ponto. A Copa passou, mas o ano do futebol está longe de terminar. As meninas do Salto Alto Futebol Clube escalaram um time charmoso para comentar as principais notícias do cenário nacional e internacional do esporte. Nossa equipe vai trazer perfis futebolísticos de personalidades históricas e atuais, além de comentar sobre futebol feminino e trazer o próprio olhar sobre a disputa de bola nas 4 linhas. O jogo tá marcado sempre no mesmo horário, quarta-feira, às 6h30 da tarde, aqui na rádio.ufsc. Salto Alto Futebol Clube. É charme nas 4 linhas e ponto. Mudamos a rádio.ufsc. Agora, você também pode saber mais sobre teatro, música e dança. Chegou o Lança Cultura. Toda semana, um artista diferente entrevistado pelas vozes mais perfumadas da Rádio Ponto. Lança Cultura, todas as quintas, às 7 da noite. Trouxemos para a rádio o que estava faltando. Agora, só falta você. O ponto de encontro está de volta com os comentários sempre relevantes de Nicolas Quadro e Leonardo Filomena. Ainda falando de futebol, mas agora com elas em campo. A parceria tão esperada entre o ponto de encontro e o Salto Alto finalmente aconteceu. Na estreia, vamos começar com Avaí no Campeonato Brasileiro Feminino. Confira mais informações com a repórter especial do Salto Alto, Gabriela Detoni. Há exatas 2 semanas, o Avaí fez sua estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, levando 5 gols do atual campeão da competição, o Centro Olímpico, equipe de São Paulo. A segunda partida foi pior. No Rio de Janeiro, a goleada foi de 8-0 para o Botafogo. Hoje, às 7 da noite, o Avaí enfrenta a Chapecoense na esperança de se manter no torneio e a última partida programada para o Leão da Ilha é dia 1º de outubro contra a Portuguesa em casa. Quando eu digo programada, é porque o formato do campeonato feminino é diferente do masculino. Também são 20 times, mas todas as fases da competição são em grupos. Na primeira fase, em 4 grupos de 5 equipes, as 2 melhores colocadas nos jogos todos contra todos avançam. Já a segunda fase é de 2 grupos com 4 times, onde os 2 primeiros com melhor campanha continuam. Então são feitas as semifinais e a final. Voltando para o Avaí, uma das maiores dificuldades enfrentadas é que o time teve pouco tempo de preparo. Foram apenas 2 meses. Além disso, as jogadoras vêm de outra categoria que tem táticas de jogo bem diferentes. O técnico do time, Fernando Alves, comentou isso. A gente está mudando a formação, tentar uma postura um pouco diferente, porque basicamente assim, nossas atletas elas vêm do futebol 7, né, que é um outro, é futebol, só que é um outro tipo de futebol, né? Campo é totalmente diferente, né? Além desses problemas enfrentados pelo Avaí, o campeonato em si engatinha em sua estrutura. Em geral, há pouco investimento e pouco espaço na mídia. Apenas um canal aberto transmite algumas partidas, que acontecem em horários comerciais e, consequentemente, arrecadam pouco público que tem entrada gratuita. Apesar de o investimento ter passado de 4 milhões para 10 milhões do campeonato do ano passado para o deste ano, a Série D do Brasileirão masculino, por exemplo, arrecada cerca de 40 milhões em sua organização.
Se não tem gente assistindo, as empresas não veem vantagem em patrocinar, então é como se uma coisa levasse a outra. A média de pessoas por partida é de cerca de 300, considerado um desempenho muito fraco. O Figueirense, time da Série A que tem a menor quantidade de torcedores nas arquibancadas, tem cerca de 5 mil ingressos vendidos por jogo. Com informações sobre o Avaí no Campeonato Feminino e seus problemas estruturais, eu sou Gabriela Detoni para o Salto Alto Futebol Clube. Bom, primeiramente agradecer essa parceria linda com o Salto Alto e a Gabriela Detoni pela reportagem. Já vamos começar com um debate aqui. O Avaí já está eliminado do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tem uma certa chance e o Kinderman também tem uma certa chance. Vamos falar do futebol feminino como um todo. Nicolas, o que você acha de tudo isso? O futebol feminino, comentando mais sobre o campeonato, que foi o que a Gabi comentou no boletim, ainda está engatinhando, é apenas a segunda edição do torneio, Campeonato Brasileiro. Ele é uma parceria da Confederação Brasileira de Futebol. Olha só, a CBF está fazendo alguma coisa pro futebol feminino. É surpreendente. Uma parceria da CBF com um banco, a empresa, o Banco Brasileiro Federal. E está engatinhando, mas pelo menos parece que é uma iniciativa que veio da CBF para tentar dar uma cara pro futebol feminino, que obviamente ainda não tem os mesmos investimentos, os investimentos necessários, os investimentos que a gente quer, mas pelo menos é uma iniciativa. E essa é a segunda edição do torneio, e as equipes do interior de São Paulo são muito fortes. No ano passado, a equipe do o Centro Olímpico foi campeão em cima do São José, o time de São José dos Campos, que essas duas equipes são a base para jogadores da seleção brasileira, ou seja, a seleção brasileira tem vários jogadores das equipes do interior de São Paulo. É uma coisa muito engraçada que eu gostaria de perguntar pro Leonardo, que a nossa seleção brasileira tem um poder muito grande. É vice-campeã olímpica, vice-campeã mundial, sempre chega. Tem a Marta 6 vezes melhor jogadora do mundo. Por que o futebol feminino não consegue crescer no Brasil? Essa é uma dúvida que eu também tenho, mas o senhor falou da seleção brasileira, que ela tem vários títulos mundiais, tem um bom desempenho, mas quando, não sei se foi nas últimas Olimpíadas ou no último Mundial, o Brasil chegou até a semifinal, não lembro exatamente agora, e o Brasil perdeu, levou um sacode lá. E as jogadoras foram nas câmeras chorando e reclamaram que falta investimento. Apesar da seleção brasileira ter esse destaque que tem, eu acho que esse destaque que ela tem muito vem da seleção brasileira masculina, que acaba alavancando a seleção feminina também. Mas como as próprias jogadoras já falaram algumas vezes, falta bastante investimento no futebol feminino, tanto como em patrocínio, em questão de clubes e tal. E qual que era a sua pergunta mesmo? Qual seria a solução pra gente ter esse futebol, então? Então, solução... Bom, não sabe. Sei. Seria uma questão cultural, eu pergunto aos dois. Porque eu tenho um exemplo clássico que aconteceu. O técnico Geninho do Avaí, ele chegou pra fazer um treino e descobriu que no horário que ele faria o treino, tava rolando o Campeonato Brasileiro Feminino entre Avaí e Portuguesa. Ele não ficou irritado pela falta de comunicação com o próprio clube, ele ficou irritado por estar atrapalhando o treino. Que o jogo devia ser adiado e o treino seria mais importante. É uma coisa cultural nossa achar que o futebol feminino é só um esporte menor? Não, o Geninho tem que ficar quieto nessa e esperar o jogo acabar para poder treinar. Não que o futebol, obviamente que o futebol feminino não é menos importante, mas esse campeonato brasileiro, ele é como se fosse agora o objetivo principal do futebol feminino no país. Tem a Copa do Brasil, que é realizada desde 2007, se eu não me engano, mas o campeonato brasileiro realizado agora, ele é importante para as gurias terem um objetivo, sabe? No começo do ano elas têm um objetivo, temos o Campeonato Brasileiro para disputar, então vamos treinar em função desse Campeonato Brasileiro, e é isso que as equipes de Portuguesa e Avaí estavam fazendo. Era a fase de grupos, ou seja, é começo do campeonato, mas é importante, o Avaí estava lutando por uma vaga contra a Portuguesa, e o Geninho não tem o menor direito de reclamar. Claro que foi uma falha de comunicação, não deveria ter acontecido a parceria do futebol, mas o clube era do Avaí. O Avaí tem uma parceria com o Triunfo, se eu não me engano, para fazer o futebol feminino, e o clube deveria ter resolvido esse problema antes, ou seja, para não dar esse problema com o treino do futebol pro futebol masculino. Na questão que tinha perguntado anteriormente ali sobre uma solução, eu acho que os dirigentes brasileiros, as pessoas que gerem o futebol feminino brasileiro, deveriam ir até os Estados Unidos, até a Alemanha, a esses países que têm futebol feminino forte. Eu lembro que nos Estados Unidos eles têm um investimento bastante forte, tanto na base quanto na seleção principal, tanto que é uma das seleções que mais tem, junto com a seleção brasileira e outras, tem um bom desempenho nos campeonatos mundiais, Olimpíadas e tal. Então eu acho que o investimento tem que começar na base
e mas diminuir até que chegue a um ponto de acabar com esse preconceito de que o futebol masculino é mais importante que o futebol feminino. Buscar se espelhar nas coisas que dão certo, né? A minha sugestão é que se crie essa identidade. Todo ano teremos o Campeonato Brasileiro, todo ano teremos a Copa do Brasil e as jogadoras vão saber o que vão disputar no começo do ano e tem o objetivo traçado desde o começo do planejamento. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas tá na hora de separar os homens dos meninos. Tá na hora de tempo extra. Tempo extra! Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Só. Não acredita? Emerson Sheik, Bolívar, Júlio César e Edilson tiveram seus contratos rescindidos. O técnico Wagner Mancini, do Botafogo, entregou o cargo, mas o presidente não aceitou. E tudo só na sexta-feira. O dia começou bom, né, no Botafogo. O time que convive com um problema de salário atrasado desde o começo do ano. São muitas crises e o time teve as receitas retidas, né, pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então, no início de abril, depois que o Botafogo caiu na Copa Sul-Americana, a diretoria anunciou a dispensa do Bolívar, considerado o líder do movimento que fez... ele foi o jogador que liderou o movimento de jogadores para entrar em protesto, para protestar contra o atraso dos salários. O objetivo desse grupo era que os jogadores não se concentrassem e tal, até que a solução foi resolvida. Então, esse problema vem se arrastando desde abril. Já no Campeonato Brasileiro, a equipe entrou em campo para o clássico contra o Flamengo, no Maracanã, com uma faixa alegando os problemas financeiros, que já eram bem conhecidos, e a situação causou mal-estar entre os jogadores e a diretoria. No final de agosto, que foi um dos maiores problemas, o lateral direito Lucas, ex-figueirense, que estava jogando pelo Botafogo, ele entrou na justiça para pedir a rescisão do contrato, protegido pelos 3 meses de salário, depósito e tal, e teve pedido aceito, ou seja, quebrou o vínculo dele com o Botafogo e saiu do time no meio do campeonato, foi bizarro. Hoje o Botafogo está às vésperas de completar 3 meses de salário atrasado em carteira e 7 de direito de imagem. 7 meses de direito de imagem. Estamos no mês 10. Depois da derrota pro Grêmio na semana passada, o Jefferson, goleiro da seleção brasileira, machucado, mas capitão da equipe, reclamou publicamente do abandono da diretoria, afirmando que os jogadores, a comissão técnica e a torcida estavam lutando sozinhos na briga para evitar o rebaixamento. É uma pergunta que eu vou fazer agora pros dois rápido. Tem solução o time do Botafogo? Tem solução sim. Todo clube tem solução, toda crise tem solução. O problema é que o Botafogo... Olha que otimismo, cara, olha só. Sempre tem uma solução. A torcida, jogadores e comissão técnica estão muito separados da diretoria. Há essa briga e parece que não há uma vontade de resolver essa crise. A melhor forma de resolver esse problema seria um líder dos jogadores, um líder da comissão técnica, um líder da diretoria, sentar, conversar. O que a gente quer? A gente quer o melhor pro Botafogo? Se não, pode abrir a porta e ir embora, porque há uma solução para isso, é só sentar, conversar e entrar num acordo entre os jogadores que os salários uma hora vão ter que aparecer. Eu concordo com o Nicolas que há uma solução, mas eu acredito que a solução seja um pouco difícil, porque tem os jogadores que estão ali, que são profissionais, que querem trabalhar, não querem cair pra segunda divisão. Tem a torcida que tá ali, apenas observando a história, não pode fazer muita coisa. E tem a diretoria que os jogadores alegam que tá meio... que abandonou o clube. Mas é uma questão complexa. Temos que ver o que fazer, né? Eu acho que tem solução e só não sei qual é a solução. Complexo, amigo. Complexo. Deixa eu contar aquele caso muito bom que a gente tava falando agora à tarde, do torcedor do Botafogo que eu acho que criticou o Edilson. Não sei se era o Edilson no Facebook, na rede social, e aí reclamou: fica quieto, eu que pago o seu salário, vai jogar bola. E aí o Edilson foi lá e respondeu: que salário, kkkk, aí você está de sacanagem, não recebe? Meu Deus do céu. Crise em futebol, crise no STJD. Vamos falar de STJD, pra variar. O jogador Petros apareceu no bid da CBF no dia 1º de agosto, numa sexta-feira. Mas o contrato registrado na Federação Paulista de Futebol tinha data de 2 de agosto, um sábado. E aí no dia 3, jogou contra o Curitiba. O Corinthians afirma que tem cumprido os dois requisitos para escalar o jogador: ter seu nome publicado no bid e ter um contrato válido. O caso agora está na Procuradoria do STJD, que pode denunciar as partes envolvidas ou arquivar o caso. Nossa amiga CBF e o Clube Paulista. Voltando ao STJD, pra gente continuar nessa polêmica, teve o julgamento realizado na manhã desta quinta-feira. O América Mineiro, que tinha perdido 21 pontos, conseguiu diminuir a sua pena. Ele
conseguiu quantos pontos? Agora está com 34 pontos, ele tinha 19 antes. Uma curiosidade para o pessoal, mostrando mais uma vez que o STJD fala e depois desfala as coisas que faz. O advogado que conseguiu isso é o mesmo do Fluminense. Se ele fizer mais uma dessa, ele pede música no Fantástico. Ele tem parceria com o STJD. Eu quero perguntar mais uma vez para vocês, pra que serve o STJD? Porque os outros clubes que denunciam, não é nem o STJD que descobre esses problemas, ou seja, o STJD tá lá pra... Sim, você está certo, beleza. Próximo, parece que tipo, pega uma senha que eu vou avaliar o seu problema. O STJD não procura, não investiga, porque na teoria esses problemas teriam que ser resolvidos pela instituição. O STJD é um grande problema do nosso futebol, né? A gente já viu diversos casos esse ano ainda, tipo, de toma decisão, reverte decisão e reverte meia decisão. E é o que aconteceu agora, tipo, o América Mineiro tinha perdido vários pontos, e o STJD voltou atrás. Eu acho que o que falta no STJD é um pouco de profissionalismo. Bastante. Bastante. Tá certíssimo. Colocar, tipo, profissionais realmente, tipo, que entendam de direito, de legislação e tal, porque, pô, parece que são uns tios que jogam dominó lá, estão lá pra julgar os casos, sabe? É só para exemplificar esses dois casos, que a gente mostrar como o STJD é complexo. Porque o caso do Petros, na teoria, ele é legal, mas pode ter havido algum acordo entre Corinthians e CBF, é um caso escuso. A própria Chapecoense estava procurando um time maior para poder entrar com... Uma ajuda? Não, nunca houve a influência do STJD tão grande assim no futebol brasileiro. Vem de anos isso. Agora, nos últimos anos, o STJD está tomando conta... Cada vez mais, né? Eu quero citar uma coisa que me incomoda, não sei se os amigos da mesa concordam. O Emerson Sheik fez uma crítica à CBF na televisão, uma crítica normal, uma opinião dele. Ele foi julgado sobre isso. Ele pegou 4 jogos de suspensão pela expulsão, mas que nem foi pra tudo isso. Eu fico pensando se o STJD não parece uma polícia velada do nosso futebol, que é uma ditadura agora. O cara não pode falar vergonha, foi o que ele falou? Ele falou que isso é uma vergonha. Vergonha. 4 jogos. Eu não consigo. Não, é porque o STJD meio que manipulou esses 4 jogos pra dar pra expulsão. A impressão toda é essa, que a expulsão seria válida por 4 jogos. O Valdívia pisou na cabeça do jogador quase, pegou só 2. Mas também é o Valdívia, né? Mas então, os clubes recorrerem, o STJD cada vez mais só prova que a instituição tá muito fraca e tá cada vez mais envolvida com o futebol brasileiro, e isso não deveria estar acontecendo, Léo. Bom, mas como tudo que é bom dura pouco, tá na hora da gente se despedir. Eu quero Achei que ia acabar o STJD. Que pena. Não é tão bom assim. Eu quero as considerações finais dos dois, por favor. Leonardo, Filomena. Foi um prazer estar participando aqui com vocês mais uma vez dessa mesa mais democrática do Rádio Universitário. Prazer estar aqui com o meu xará Leonardo, com o Nicolas. Um bom fim de semana a todos e é isso. Vai, Nicolas. Também queria agradecer, dizer que eu estudei bastante pra estar aqui hoje, saudades da mesa. Passasse em jornalismo? Claro, jornalismo investigativo. Semana que vem estamos aqui de volta, se tu deixar só. Né? Não, eu vou conversar com a produção se eu trago vocês de volta. Então é isso, a gente fica por aqui, na semana que vem tem mais. E eu sou o Leonardo Franzoni, o Ponto de Encontro chegou ao fim. Tchau. Tchau. O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma instância. Porque há 6 dias da Copa é bem preocupante tu enfrentar uma... No Brasil falta meio campo e não é de... E a única chance de gol que ele teve no treino... Medalhões voltando pro time, normalmente uma resposta... Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do Rádio Universitário. O Ponto de Encontro é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. A prestação de Leonardo Franzoni, com os comentários de Leonardo Filomena e Nicolas Quadro. Técnica de Guilherme Pereira.